Baixem, por favor, a aula 9. Tá, ó. Então é esse arquivo aqui que a gente vai ver hoje. Beleza? Bom, a gente vai começar a ver agora o que? Criação de objetos dentro do Oracle. Correto? Até agora a gente só fez o que? A parte de selecionar dados e manipular dados, insert, update e delete. Correto aí? Agora a gente vai começar a transformar todo aquele projeto lógico que a gente viu agora em físico. Então, tudo que a gente aprendeu em banco de dados 1, fazendo toda aquela parte de modelagem, correto? Fazer a primeira, segunda e terceira forma normal, agora ela vai ser o quê? Transformada em banco de dados físico. Beleza? Para isso, tudo bem? Para isso a gente precisa o quê? Começar a criar objetos dentro do Oracle. Beleza? Vamos lá, pessoal? Então, o que acontece? O Oracle em si, pessoal, ele não é, a estrutura dele ele não é igual à do SQL Server, por exemplo. Tá? O SQL Server a gente consegue criar desde a versão 2000, 2005, em uma instância vários bancos de dados. No Oracle não, ele não tem isso. É uma instância para um único banco de dados. Como a gente está utilizando o Express, a gente já tem criado esse banco, que é aquele tal do XE. Tá? Ele já é padrão para essa versão do Oracle. Mas o Oracle ele consegue contornar bem esse problema. Tá? Com o quê? Com que a gente crie esquemas. Tá? O conceito de esquema é como se fosse um conceito igual de pasta do Windows, né? Então, para cada pasta lá do Windows, eu coloco o quê? Os meus arquivos e mais pastas, né? Dentro do banco de dados, isso existe também, só que, porém, eu consigo fazer isso daí em um único nível. Então, seria uma única pasta, vamos dizer assim, tá? Dentro dessa pasta, eu tenho vários arquivos no Windows. Agora, no banco de dados, dentro de um esquema, eu tenho vários objetos. Quais são os objetos mais comuns? No caso, as tabelas, que são bem aí utilizadas, correto? E vai ter N outros, a gente vai criar bastante objeto aí, tá? Então, sempre, para o Oracle até a versão 11G, eu tenho uma instância para um banco de dados, tá? 1 para 1, é sempre essa relação. O que é a instância? Toda a parte que a gente faz a instalação realmente do banco de dados, certo? Que ele está em disco, ele vai ter que ir para a memória para ser executado. E é isso que acontece. Então, todo esse appliance que ele tem, quando ele está na memória, para que faça o banco de dados funcionar, é o que a gente chama de instância. Correto? Propriamente dito, é o que? É o motor realmente do banco de dados. Tá? É ele que vai controlar seus diversos arquivos aí de dados. Tá? Então, isso seria o conceito de instância. Tá? É possível fazer a instalação de mais de uma instância em um único servidor. Então, em um único host, vamos dizer assim, eu tenho o quê? Eu posso ter várias instâncias instaladas. Certo? Agora, em uma instância, só pode ter um único banco. Isso até a versão 11G. A versão 12C do Oracle já muda. Aí ele fica igual, entre aspas, ao SQL Server. Eu tenho uma única instância para vários bancos, mas a gente não vai chegar a ver isso. Tá? Bom, objeto esquema tem a função de um container de objetos, ou seja, faz o agrupamento de vários objetos no banco de dados. Nós vamos criar esse esquema aqui. Tá? É possível fazer a criação online de esquemas. Após ter sido criado, é possível modificar sua estrutura. Necessário fazer a criação de um usuário para ser dono do esquema. Ou, se você já tem, fazer com que algum usuário seja dono do esquema. Alguém precisa ser responsável por aquilo, certo? Por esse container de objetos. Então, a gente vai fazer a criação do usuário também. No Oracle 11G já existe um banco de dados instalados, que seria o tal de XE. Vamos criar esquemas para que seja possível fazer a criação de tabelas e outros objetos isoladamente ao do esquema HR do Oracle de exemplo. Até agora a gente estava utilizando tudo HR, correto?
era só para fazer, na verdade, o quê? Select, então ele funcionava muito bem. Só que agora a gente vai começar a criar os nossos objetos, certo? Então agora a gente vai começar a criar o quê? Um esquema novo, isolado daquele HR que a gente tem. Bom, primeiro aqui, ó, crie um arquivo exemplo1.sql contendo o conteúdo seguinte dos comandos. Então a gente vai pegar o que, ó? A gente vai começar a copiar esse cara aqui, ó, create table space, mas isso a gente vai ter que fazer aqui no Linux, tá? Por quê? Porque dentro aqui do SQL Developer a gente está conectado com o HR. O HR ele não é o dono do banco de dados, certo? Geralmente quem faz esse papel é o tal de system, não é? SysDBA. Então o que acontece? Aqui a gente não vai conseguir, a gente vai ter que vir aqui, ó, no Linux mesmo, correto? Vamos abrir o que? Um editor de texto. Então vamos abrir um editor de texto. Aqui, ó, Text Editor. Correto? Se vocês não tiverem com a opção habilitada, vocês vão vir aqui, ó, dispositivo, área de transferência compartilhada, vocês vão colocar aqui, ó, bidirecional. Para quê? Para que o Ctrl+C entre o Windows e entre o Linux funcione. Tá? Então vocês vão vir aqui, ó, dispositivo, tá? Área de transferência compartilhada e depois bidirecional. Você vai deixar ali habilitado, ó, bidirecional. Correto? Beleza. Agora sim, eu vou pegar então dar o que, ó, Ctrl+C nesse create table space aqui, ó. E eu já vou explicar o comando para vocês. Isso daqui é um comandão só, tá, pessoal? O que seria o table space? No Oracle, o table space é um espaço que você vai reservar para que se crie um determinado arquivo, certo? No nosso caso, vai ser esse arquivo aqui, ó. Opa. O1 app Oracle Oradata xe exemplo1.dbf. É esse arquivo aqui que vai conter o quê? Os outros objetos que a gente vai começar a criar. Correto? Agora, por que esse diretório aqui, ó? Isso daqui está dentro do Linux. Tá? Deixa eu até aumentar um pouco o tamanho da fonte aqui para vocês. View, Documents, Text, blá, 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 blá. Será que eu não consigo aumentar a fonte? Edit, Editor, fonte, monospace do tamanho 20. Melhora um pouco, né? Aqui, ó, se a gente for vir aqui no nosso prompt, Ctrl Shift mais, ó, dentro dessa pastinha aqui, o1 app Oracle, cd barra, cd u1 101 app Oracle, Oradata, exatamente, ó. Mas como administrador de dados? Pode ser como administrador, é só para a verdade para vocês verem, tá? XE. Então a gente vai entrar dentro desse diretório aqui, ó. cd barra, depois cd q1 appdata app Oracle Oradata xe. Correto? Isso a gente está dentro do sistema de arquivo aí do Linux, no ext3, tá? Se vocês forem dando tab, à medida que vocês vão escrevendo, ele vai autocompletando. Isso daí ajuda bastante no Linux, em modo shell. Não, cd barra é um comando, enter. Aí depois, esse outro cd aqui, ó, não precisa. Não, porque eu apertei tab e aí ele foi dando mais coisa. Não, pode ser só esse daqui e esse daqui, ó. Tá?
É aqui, na verdade, que está o quê? A instalação padrão, quando a gente define a instalação do Oracle XZ, do Express. Correto? O 01/pp/oracle/horadata/xe. XZ tem que ser em maiúsculo, tá? Ele é case sensitivo. Beleza, ó. Se a gente der um PWD aqui, ele vai mostrar o caminho que a gente tá. Vamos dar um ls-l aqui, ó. E vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Vocês estão vendo que a gente tem vários arquivos .dbf? Esses arquivos aqui, eles são o quê? São os arquivos do Oracle. Correto? O control, sysout, system, temp, undo table space, users, tudo é do Oracle. O Oracle controla tudo isso daí. Nós vamos estar criando com o comando que a gente viu um arquivo desse daí. Correto? E dentro desse arquivo que o Oracle está controlando, a gente vai fazer o quê? Criar várias tabelas lá dentro. Correto aí? Então, ó, isso daqui então seriam os arquivos do Oracle. Ah, então só fazer backup disso daqui adianta? Não. Não é simplesmente você dar um Ctrl+C aqui e Ctrl+V que vai funcionar. Não. A estrutura do Oracle é bem complexa. Tá? Então tem que ser através de ferramenta de backup e restauração mesmo para vocês fazerem. Tá? Mas é mais para vocês terem a curiosidade de ver o que a gente está fazendo aqui. Aqui, ó, Create Table Space Banco 1. O nosso arquivo fisicamente vai chamar isso, ó. Exemplo 1. Então, eu vou mudar aqui para exemplo 1 também, tá? Ó. Create Table Space Exemplo 1, que é meu nome lógico. Data File. Aí é aquele caminho que a gente tem, ó. Com o nome de exemplo 1.dbf. Tá? Size 10M. O size 10M é o quê? Para ele já alocar 10 megas de espaço para mim. Tá? Auto Extend. Oi? Você teria que colocar 10.000. Tá? Aí, o Auto Extend é o quê? Para ele se auto-expandir. Tá? De quanto em quanto? De 5 em 5 megas. Então, de 10 ele vai para 15, de 15 ele vai para 20, assim sucessivamente. Tá? 50, max size de 50M. No máximo, 50 megas esse arquivo pode crescer. Depois, é óbvio, dá para pegar e estender. Tá? Online, permanente, Extended Managed Local, Auto Locate, Segment Space Management Auto. Isso daqui é o que? É a sintaxe realmente do comando. A gente precisa entender, na verdade, mais essa parte aqui, ó, do Create Table Space. Ele está criando um espaço para a gente com essas configurações aqui, ó. Correto? Legal. Então, esse é o primeiro comando. A gente não vai executar ele ainda. A gente vai acabar de colocar o script aqui, ó. Vamos lá. Depois que a gente criou o script, a gente vai fazer o quê? Criar o usuário. Tá, ó. Tomem cuidado, pessoal. Sempre verifiquem aqui, ó, ponto e vírgula no final. Tá? Porque isso daí vai ser um arquivão que a gente vai rodar. Create user, exemplo 1. Identified by, exemplo 1. Estamos criando o usuário, exemplo 1. Identificado por exemplo 1. Esse exemplo 1 aqui é a senha que a gente está dando já para o usuário. Default Table Space, exemplo 1. Como que eu criei a minha Table Space aqui, ó? Exemplo 1. Qual vai ser a Table Space Default desse usuário aqui? Exemplo 1. Tá? Temporary Table Space, temp. Existe um outro cara aqui, ó. Temp, não é, ó? Então, eu tô definindo que a minha Table Space temporária vai ser esse cara aqui já existente. Eu não vou criar um novo para mim. Correto? Aonde o Oracle vai utilizar isso? Ah, por exemplo, quando eu tenho consultas muito grandes.
Tenho consultas que me trazem o quê? Milhares de registros. Então, ele não vai permanecer tudo em memória. Ele vai ter que guardar em algum lugar temporário. Então, vai ser essa table space que ele vai utilizar. Beleza? Criamos a table space e criamos o usuário, já fazendo um link o quê? Com a table space criada. Tá? Que mais? Grant, create, section, connect, resource to exemplo 1. Opa, aqui a gente está tendo que fazer o quê? Aqui a gente está tendo que fazer um grant, ou seja, concedendo algumas coisas para esse usuário que a gente está criando. Tá? Grant create section, connect resource to exemplo 1. Então, esse usuário aqui vai ter o quê? Permissões de criar uma nova sessão, fazer conexão, tá? Obter recursos para esse usuário aqui, exemplo 1. Se a gente somente criar um usuário, você não tem o direito do quê? De fazer a conexão com o seu banco de dados. No caso, com o esquema, tá? Então, é esse comando aqui que está cedendo isso para a gente. O grant. O grant a gente está dando concessão para ele fazer o quê? Abrir uma sessão. E aí sim começar a utilizar os comandos. Tudo bem aí até? Beleza? Bom, o que mais que a gente tem? Alter user exemplo 1, cota unlimited on exemplo 1. Alter user, eu estou fazendo o que? A alteração do usuário. Qual usuário? Exemplo 1. Cota unlimited. O que acontece aqui? Esse usuário ele pode usar o tamanho que ele quiser, certo? Da table space que ele está sendo o quê? Provido. On exemplo 1. No caso, esse exemplo 1 seria o quê? Esse exemplo, essa table space aqui, ó. Então, ele não tem limitação dentro dessa table space. É isso que a gente está falando para ele. Tá? Ele não tem limitação de cota ou tamanho em si. Ok? O que mais que nós temos? Depois, a gente já tem esse cara aqui, ó. Connect, exemplo 1 barra exemplo 1. Connect, ele faz o que mesmo? Conecta. Com que usuário? Exemplo 1. Com que senha? Exemplo 1. Correto aí? Vamos salvar esse cara aqui, ó. Vamos dar um save. Bom, a gente está dando save aonde? Dentro da pasta Oracle, correto? Eu vou colocar aqui o nome de exemplo 1. Tem que ser na pasta Oracle? De preferência, porque ele é o home, tá? Não pode salvar em outro lugar. Dá um salvar como. Dá um arquivo salvar como, tá? Exemplo 1.sql, ó. É esse nome aqui que eu vou dar para ele. Então, ó, dá um save aqui. Beleza, ele já ficou coloridinho aí, por quê? Porque são comandos aí reconhecidos do PLSQL. Na verdade, não é nem isso, porque isso daqui é um editor comum, certo? Do próprio Linux, vamos dizer assim. Ele ficou colorido por causa da configuração padrão dele mesmo. Correto aí? Legal. Após a criação do esquema, ele vai estar conectado no esquema, então com esse comando aqui, tá? Conecte ao SQL Plus como usuário System com a senha Oracle, execute o script criado, conectado ao SQL Plus. Então, o que a gente vai fazer? Lá no SQL Plus agora, ó. Aqui a gente está no SQL Plus? Não, aqui a gente está onde? No Shell, correto? A gente está no Shell do Linux. Para a gente chamar o SQL Plus, a gente precisa estar com o usuário Oracle. Eu não posso estar com esse cerquilho aqui então. O que quer dizer? Eu estou com o superusuário conectado. Ó. Opa. Ó, esse cerquilho aqui é sinal que eu estou com o superusuário. Eu preciso estar com o sinal de dólar lá. Certo? Então eu vou dar um exit. Ó. Opa. Ó, agora sim. Tá? O sinal de dólar que está aqui, eu sou um usuário comum. Tá? Na visão do Linux. Sou usuário, no caso, o Oracle. Então, a gente vai fazer o que? Chamar o SQL Plus. SQL Plus barra sysdba. Vou fazer uma conexão como sysdba. Correto? O sysdba é um dos usuários administradores
do Oracle. Então, ele consegue provavelmente executar todos os comandos administrativos. Beleza aí? Sim? Aqui, ó, eu tenho a indicação que estamos conectados no SQL Plus. Nós precisamos rodar aquele script, correto? Que está lá. Só que, por um desleixo meu aqui, eu não vi em qual diretório que a gente estava. Acredito eu que esteja no próprio Oracle. Então, não, mas aqui, ó, vou dar um kit, pwd, ó, já estou no Oracle mesmo. Se eu der um ls aqui, ó, -l, ó o meu script aqui, ó, opa, exemplo1.sql, ó, correto? É aquele arquivo que a gente salvou lá no editor de texto, exemplo1.sql. Vou entrar de novo, SQL Plus /sysdba. Beleza. Agora, para executar aquele script, exemplo1.sql. exemplo1.sql. Por que eu estou executando direto isso daqui? Porque eu estou no mesmo diretório que o script está. Se eu não tivesse, eu teria que passar o caminho inteiro para ele. /1, /var, /tmp, onde você estiver, onde o script estivesse, eu teria que pegar e passar. Tá? Enter. Beleza. Se ele não deu erro nenhum, ó, ele já executou tudo para a gente. Table space criado, usuário criada, branch, né, sucedido, usuário alterado, conectado. Se deu erro, é sinal que o Ctrl+C e o Ctrl+V não funcionou aí em alguma parte. Beleza? Não se esqueçam dos pontos e vírgulas de cada uma das linhas. É ela que faz efetivar cada um dos comandos. Lembram-se do que a gente comentou? Aqui, ó. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Correto? Na hora de chamar, sim. Sim. Porque ele está chamando o arquivo. Está com o arquivo aberto aqui, ó. Vou dar um Ctrl+C aqui. Vou colocar no WordPad aqui para vocês, no bloco de notas. Desktop, exemplo1.sql. Vou deixar até nas pastas de aula mesmo. Não, não precisa. Ó, aqui pessoal na intranet
eu coloquei o arquivinho aqui, o exemplo 1.sql. Tá? Baixem, dê Ctrl+C e dê Ctrl+V lá no Linux. Esse cara aqui está testado para funcionar. E esse daqui é para funcionar. Beleza? Só que assim, às vezes seu script ele pode ter dado erro em alguma parte. Você não vai saber qual parte que é. Então, antes de executar de novo o script, você vai fazer isso daqui, ó, dar um drop user exemplo 1 cascade, para você pegar e eliminar o usuário exemplo 1 de vez, tá? Isso conectado lá com o sysdba. E depois você vai fazer aqui, ó, drop table space exemplo 1 including contents and data files. Esse cara aqui vai fazer com que você exclua a table space criada, tá? Então, primeiro, exclui o usuário, drop user exemplo 1 cascade, isso conectado lá no prompt de comando, lá dentro do SQL Plus. E depois você vai dar esse comando aqui, ó, drop table space exemplo 1 include contents and files. Comandão. Comando do seu regional diretório do PWD. Beleza? Tá. Você apagou esse cara aqui, ó. Drop use exemplo 1 cascade no SQL Plus. Ó, eu vou fazer junto com vocês aqui. SQL Plus, aqui, ó. Eu já estou conectado como exemplo 1, correto? Então eu não consigo me autodeletar. Primeiro, eu tenho que sair fora do exemplo 1, no mínimo. Vou dar um exit. Tá? Logicamente ele saiu do Oracle, mas eu vou conectar de novo no SQL Plus como quem? Como o sysdba, system. SQL Plus, espaço barra S, sysdba. Ó. SQL Plus, espaço barra S, sysdba. Beleza, conectei como system, tá? Como sysdba. Agora eu vou dar esse comando aqui, ó, drop user, exemplo 1, cascade. Drop user, exemplo 1, cascade. Ponto e vírgula. Enter. Ó, user dropped. Beleza? Agora eu vou dar aquele comandão lá aqui, ó. Depois que eu dei o drop user exemplo 1 cascade, agora eu vou deletar minha table space. Drop table space exemplo 1. Vamos ver se dá certo para colar aqui. Paste. Dá, ó. Drop table space exemplo 1, including, na verdade, contents and data files. Ponto e vírgula, enter. Invalid option, é isso que deu? Deixa eu ver aqui. Drop table space exemplo 1. Include content and data file. É, ponto e vírgula. Drop table space exemplo 1. Include contents
end data files. Tudo junto. Invalid option for drop space. Ué, por quê? Não funciona. Ctrl Z dentro do Oracle esquece. Ctrl Z é só do Windows, pessoal. Em outros Unix e Linux, vocês não têm garantia nenhuma. Deixa eu dar uma olhada aqui no... é including, tá? Ó, é isso daqui que tá errado. Including. Então é drop, table space, exemplo 1, including contents, end data files. Ponto e vírgula. Aí sim, ó. É including, não incluindo, tá? Aí ele deu aqui, ó, table space dropped. Beleza. Se ele fala que não existe, é sinal que você nem conseguiu criar. Tá? Beleza. Agora você consegue ter o quê? Rodar de novo ele. Só consertar aqui, ó. Exemplo 1. Beleza, é sinal que você não conseguiu nem criar. Agora você vai pegar e fazer o quê? Rodar aquele script de novo, lá dentro do SQL Plus. Mas você está dando um create table space, se ele não existe, ele vai criar. Você deu Ctrl C e Ctrl V lá no exemplo? Cara, você salvou o arquivo? A não ser que eu tenha que apagar o arquivo fisicamente também. Espera aí, deixa eu ver aqui, ó. Não, mas eu quero ver só o arquivo antes. Espera um pouquinho. Ctrl Shift mais. Show menos Oracle CD. U01. Ó, fisicamente o arquivo não está aqui não. Então ele tira fora mesmo esse exemplo 1.dbf. Depois que a gente dá o drop, já era. Não fica mais esse cara não. Então é para dar certo sim. Uma vez. Oi? Mano, vai ter que ir aqui. Você está conectado com uma HN, tá? Você deu o base dele lá. Não existe. SQL Plus, espaço, uma S, beleza, agora você vai. Arroba, desenho.SQL. Beleza. Tá, está conectado com alguém está conectado no servidor aqui.
Não, o HL é automático. Ah, por que não é automático? Você já tem um usuário e alguém escrito, mas alguém está conectado na sua máquina. Com certeza. Ó, tem outro cara aqui, ó. Quem é esse APS? Outro cara que conectou na sua máquina na vez. Dá para derrubar. Qual é o ID? Olha só. Outros casos. Aqui é o processo do próprio Windows. Tem mais. E aqui que a gente vai jogar e esse exemplo vai ser maiúsculo, maiúsculo. Tem um drop já fiz presença, tudo presença. Eu já joguei isso, né? Você falou. Aí depois eu já falava, você saiu, eu já passei a usar. Gostou? Chegou. Ai, Gabriel, já te pegou o dente. Já está de novo? Vou mandar ele embora? Mas eu pus a prótese agora. Eu sou liso, não. Mas agora sai de minha pergunta desse lado. Você quer fumar muito aqui? Vou fumar. Eu fumo. E solta tudo. Nossa, gosto. Você criou ele em maiúsculo. Não dá para ver ali, ó. Aquele enorme de dropar. Esse é. Professor, mas se eu tivesse criado, ela ia aqui na pastola. Não, na hora. Não, mas se a gente vê aquela. Da mulher. De melhor lá? Sim. Beleza. Mas aqui a gente só deu as drogas. É. Foi lá no Japão.
Então, o troço tem mais vezes, não faz. Você vai ter que dar um exemplo aí no caso. Parece. Você já falou verdinho? Beleza. Não, você vai ter que escolher de novo o celular. Porque isso aqui não vai criar não. Foi lá pro chapéu. Então joga. Troca teve experiência, né? O último tem que ser datação. Eu já tinha 10 pontos. Tem que ser eu já fiz. De datação. Já vi. Já vi. Tem só beleza, né? Agora dá uma LS aqui, ó. Isso, cara. Testar. Não tá mais. Beleza, agora você vai pegar o contas que é chorar. Pessoal, beleza aí? Conseguiram? Não? Não sei por que, mano. Tá, você tem que colocar na sequência. Create, chora, aí depois create. Aqui, Fácil. Range creates você já tinha executado uma vez, ele nem já começou a fazer de hoje. Essa já está saindo do Plus, né, na verdade. Está com essa parede, também talvez 20, não sei qual é o assim. E aí, usando os passos, referir SDA. Não é só assim como tem um lugar fascinante. Isso, beleza. Depois só vem. Aí precisa. Ele pode pegar as meninas. A roupa precisa montar as peças. Ele dá uma pasta. Só. Vai dar beleza. Chama japa. Eu vi japa. A platezinha. Eu sorriso olhando. Não. Você colocou só um beijo. São ganas,
O Japinha, assim. O Japinha, assim. O teve os peixes. Include contentes dados. Pode ser.
Ah, se vira aqui, ó. Não, filho. Então, você vai dar um conecto. Não, mas não vai tentar rodar. Você está com a senha exemplo 1. Então, você vai dar um conecto exemplo 2 mais 1. Ele criou. Pode dar um conecto. Exemplo 2 mais 1. Cara, alguma sujeira ficou. Agora, qual era? Eu não sei. Eu não sabia dizer. Vamos lá, pessoal? Bom, fizemos isso. Legal. Tá? A gente criou, então, lá a Table Space para a gente
lá no Linux, né? Ó. Oracle. Se a gente vir aqui, ó, ls-l, eu tenho agora aqui, no meu caso eu não tinha criado, né? Aliás, eu tinha deletado, vou criar de novo então. Salva. Então, vamos lá. @exemplo1.sql. Legal. ls-l. Agora sim, ó. O exemplo 1.dbf. Correto? Até aqui a gente só fez o que? A criação de um schema e de um usuário que a gente pode conectar agora. Tá? Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, já que a gente já tem o schema criado, aqui ó, no SQL Plus, no SQL Developer, a gente vai vir aqui em Connection, New Connection. Eu vou colocar aqui, ó, certo? A minha conexão vai ser exemplo 1. Username exemplo 1. Password exemplo 1. Tudo que eu fiz lá no Oracle. Esse daqui pode ser, porque esse daqui é só o nome da conexão. Tá? Agora, username e password tem que estar certinho, de acordo com o que vocês fizeram lá. O hostname é o número IP lá do Linux de vocês. ifconfig 10. Oi? Ele já é /AL de qualquer jeito. 10.56.195. No meu caso, aí vocês vão fazendo de vocês. 10.56.195. 10.56.195. Vou dar um testar aqui, ó. Salvar e conectar. Correto? Aí é para aparecer o que? O exemplo 1 ali e nenhuma tabela criada. Por quê? Porque vocês simplesmente criaram um usuário para fazer a conexão em um novo esquema. Nesse caso, exemplo 1. Ok? Beleza? Agora a gente vai começar a criar os nossos objetos dentro desse cara aí. Beleza? Obviamente, os primeiros objetos vão ser o quê? As tabelas, né? Então, vou até fechar esse, eu só vou ficar com o exemplo 1 aqui. Ó. Bom, vamos lá. Criação de tabelas no Oracle. Bom, o Oracle em si, ele tem o quê? Vários objetos, né? A principal, realmente, é a tabela. Ela que vai ter a função de armazenar os nossos dados aí. Existem outros objetos, também conhecidos como view, ou seja, a gente pode começar a encapsular a complexidade de uma select através de outro objeto. A gente pode fazer com que todos os nossos selects, com os devidos joins feitos lá, possam ser chamados de um único nome, em vez de ficar executando diretamente a select complexa que a gente fez. Tá? Para isso a gente tem essa view, é esse objeto que faz a encapsulação da nossa select. O encapsulamento, na verdade, né, do nosso select. Existe a sequence. A sequence é um outro objeto que gera números sequenciais, certo? Para qualquer tabela. Basta a gente utilizar na hora que a gente precisar. Existe o índice. O índice é como se fosse o quê? Né? Um recurso a mais para que se faça pesquisas em menores tempos. Né? A gente já viu que a chave primária é um tipo de índice, correto? Existem outros tipos de índices, no caso o índice secundário, que pode ser também colocado numa tabela. Né? Qual seria
indicado se fazer, o campo indicado para se fazer um índice secundário. Campo, uma chave secundária. O campo nome, por exemplo, né, na tabela de clientes já seria uma delas. Se eu procuro muito por CPF ou CNPJ dos meus clientes ou fornecedores, já seria o quê? Um outro campo candidato a ser índice secundário. Né? Nome de pai, nome de mãe, no cadastro, por exemplo, de funcionários, às vezes é necessário. Então, se eu não encontrar o nome do funcionário, mesmo nome do pai ou mesmo nome da mãe, mesmo para funcionários diferentes, aí começa a ficar um pouquinho mais difícil. Então, também seria aí uma das chaves que a gente poderia colocar índice. Correto? O índice simplesmente é uma organização dos dados, pessoal. Tá? O sinônimo é um apelido para objetos que a gente tem dos dados. O sinônimo, existem algumas particularidades, a gente vai ver depois. Mas, em vez de eu chamar a minha tabela, por exemplo, de usuários, eu poderia chamar ela de USR. Tá? Em vez de chamar de pedidos de vendas, poderia chamar de PV. Tá? É um sinônimo realmente que a gente vai estar dando para os nossos objetos. As tabelas, então. É possível fazer a criação online, ou seja, com um banco de dados rodando, a gente consegue pegar e criar a tabela. Após ter sido criada, é possível modificar a sua estrutura. Modificação de estrutura é o quê? Justamente a alteração dessa tabela que a gente acabou de criar. Faltou um campo A, faltou um campo B. Eu posso ir lá e fazer a alteração dessa tabela para que se tenha esse campo A ou campo B. O meu campo C estava com tamanho de 10, mas vou precisar que ele esteja com tamanho de 15. Também dá para se fazer a alteração na tabela depois, correto? De criado. Importante ter uma estimativa de tamanho para se evitar que o banco de dados trave. Ou seja, o Oracle ele é bem chato nessa parte. Ele é automático? Mas nada aconselhado a você deixar sempre no automático. É você que vai definir o quanto uma tabela pode até crescer. Isso daí é que é o legal dele. Tá? Nomes devem ter até 30 caracteres, começando com uma letra. Ou seja, uma tabela precisa ser começada com uma letra, em exceção a alguns caracteres especiais, é possível colocar, com até 30 caracteres. Correto? Nomes de tabelas podem ser de A a Z minúsculo, de A a Z maiúscula, podem conter 0 a 9, tá? E pode ter um underline. O nome da tabela suporta o underline. Caracteres cerquilha e cifrão podem também ser utilizados no nome de tabelas, porém não recomendados pela hora. Então, esses dois caracteres aí são suportados em nome de tabelas, mas não é recomendado que você utilize. É possível ter nomes iguais de objetos desde que estejam de usuários diferentes. Ou seja, o usuário, exemplo 1, por exemplo, né, ele tem a table space lá, exemplo 1. Poderia criar uma tabela clientes. E o usuário, exemplo 2, tem sua table space, exemplo 2. Também poderia criar uma tabela clientes. Por quê? Porque eles são de diferentes esquemas. Ok? Lembra-se do que a gente comentou? O esquema é como se fosse um container de objetos. Ele vai guardar diferentes objetos. Mesmo que eu tenha nomes iguais, o Oracle está interpretando que são dois objetos diferentes. Tá? Não se deve utilizar palavras reservadas como create, table, user, insert. Tudo que é comando aí a gente não poderia estar utilizando unicamente para ser o nome da tabela. Né? Em tabelas não há key sensitive. Você escrevendo maiúscula ou minúscula vai ser a mesma coisa. O Oracle vai interpretar de um jeito só, tudo maiúsculo. Correto? Bom, para se criar a tabela é necessário que se tenha privilégios de conectar numa sessão. Nesse nosso caso, o exemplo 1 que a gente fez aí, ele tem condições de fazer conexão. Então, a gente vai dar um create table ali, ó. Create table clientes. Vamos lá. Código CLI, number de 5. Nome CLI varchar 2 de 30. Então, ó,
Agora aqui a gente já começa a entrar no SQL Plus. Ó. Opa. Copiar, colar. Create table clientes. Create table criando uma tabela. Clientes é o nome da minha tabela. Certo? A minha tabela ela precisa ter o quê? No mínimo um campo e no máximo N campos. Eu vou colocar então os campos entre parênteses. Ó. Abre parênteses, fecha parênteses. Code CLI, underline CLI na verdade. Né? Code underline CLI é o nome do meu primeiro campo. Number de 5, number é o tipo de dado que ele vai suportar. 5 são a quantidade de casas decimais que ele pode ter. Se eu tenho mais dados, aqui ó, vírgula, separando esses dados, essas colunas na verdade, né? Nome underline CLI, varchar 2 de 30. O varchar 2 é como se fosse a string que vocês utilizam dentro lá do VBNet, do Java, correto? Bom, se existe um varchar 2, provavelmente existiu um varchar 1. O varchar 2 é uma melhoria desse varchar 1 aí. Só que não se utiliza mais. Sempre se utiliza só o varchar 2. Tá? 30 seria o quê? A quantidade de caracteres que é suportado pelo meu varchar 2, pelo meu campo. Tudo bem aí? Vamos rodar esse cara aqui, ó. Executar. Table clients created. Ok? Se a gente vir aqui ó, e der um refresh, ó a nossa tabela de clientes aqui ó, criada. Beleza? É desse jeito então que a gente começa a criar tabelas dentro do Oracle. Difícil aí, pessoal? Tranquilíssimo, né? O que é mais difícil? Fazer a modelagem. O comando em si para criar a tabela é muito simples. Né? O que é mais difícil é fazer a modelagem. Correto? Beleza, isso daqui só foi um exemplinho, então, para a gente começar a mexer com esse objeto. Dentro desse objeto aqui é que vai conter o quê? Todos os nossos dados referentes a clientes. Correto? Então, ele é um objeto muito importante. Aliás, um dos principais até, né? Que qualquer banco de dados precisa suportar. A gente viu que sempre quando a gente vai criar um campo dentro de uma tabela, a gente precisa do quê? De alguns tipos de dados, não é? Assim como vocês definem lá no sistema de vocês o tipo da variável, certo? Que a variável ela tem, que ela precisa suportar, aqui no Oracle é a mesma coisa. Em cada campo da tabela você vai definir também as variáveis. Tá? Os campos, na verdade, né? Os tipos de dados que os campos vão suportar. Bom, as colunas de uma tabela precisam ser definidas com tipo de dados, pois será tratado posteriormente pelo banco. O varchar 2, ele é utilizado, tá, para aceitar caracteres alfanuméricos, ou seja, eu posso ter A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 caracteres especiais, eles todos são caracteres alfanuméricos, tá? Podendo ser definido de 1 a 4.000 caracteres. 1 a 4.000 caracteres, pessoal. Então, se eu tenho 4.001 caracteres, o varchar 2 ele já não vai mais suportar. Qual campo vocês utilizariam mais de 4.000 caracteres? Não. Não existe varchar 3. Não. Qual campo vocês utilizariam? Nome, telefone, endereço? Mais de 4.000? É. Endereço? O endereço teria quantos caracteres, em média? Em média, no mínimo uns 30.
no mínimo uns 30, vai de 30 a 40. Tranquilíssimos, seria suportado pelo Varchar 2. Nome, 40 caracteres. Então assim, pessoal, o Varchar 2 ele vai suprir, na maioria das vezes, esse problema que a gente tem. Tá? Ninguém vai te dar mais 4.000. Então, tem. Existem outro tipo de campo que suporta mais. Correto? Às vezes você precisa de uma descrição técnica de algum tipo de produto. Aí realmente você vai pegar e escrever mais de 4.000 caracteres. Tá? Produto químico ou farmacêutico, cara, é uma lista enorme de informação que precisa ter. Aí você vai ocupar mais de 4.000 caracteres. Tá? Mas 90% do que você precisa, você consegue resolver com o Varchar 2. Tá? Bom, o char, ele permite o quê? Armazenar caractere alfanumérico também. Porém, ele só suporta de 1 a 2.000 caracteres. Tá? Com tamanho fixo. O que seria esse tamanho fixo? O Varchar 2, ele é tamanho variável. Então, o tamanho variável é o seguinte. Você define que o seu campo tem 30 caracteres. 40 caracteres, que seja lá o nome de 40 caracteres. Só que o nome chama-se José Silva. José tem 4 dígitos, espaço. O Silva tem mais 5 caracteres. Então, no total, já com espaço, eu tenho 10, correto? Beleza. Para um campo de 40, se ele é variável, certo? Definido lá o campo com Varchar 2, internamente o Oracle só está ocupando o quê? Só está ocupando 10 caracteres, 10 bytes no caso. Mas aquele, tá? quando você coloca o máximo de 40, exato. Os 30 lá que retira automaticamente. Os 30, exatamente. O espaço. Ele vai pegar e não vai contabilizar os 30 não utilizados. Oi? O Varchar funciona desse jeito. O char é para caractere fixo, correto? Então, se eu coloco o mesmo nome definido como char de 40, José Silva, independente se ele tiver um caractere ou os 40, ele vai ocupar os 40 bytes. Correto? Tem essa diferença entre o Varchar e o char. Quando a gente utiliza o char, geralmente quando eu tenho dados fixos, por exemplo, CPF. Certo? CPF, se você colocar, vai depender, porque às vezes você coloca máscara ou não coloca, tá? O CNPJ, o CEP, todos esses tipos de dados são dados fixos. É aí que você utiliza o char, então. Exatamente. Placa de carro, por exemplo. Sempre vai ser a mesma quantidade de dígitos, não vai mudar. Então você utiliza isso. Agora, por que eu utilizo então o char, certo? Se existe o Varchar, que ele é, entre aspas, inteligente. Mais rápido? O char é mais rápido. Toda vez que você está utilizando um Varchar, ele tem um caractere marcador para justamente ele saber qual é a última posição utilizada. O Oracle tem que contar esses caracteres. O char não tem caractere nenhum. Então ele é mais rápido. Tá? Porém, ocupa mais espaço, dependendo do que você estiver utilizando. O number, ele vai fazer o quê? Armazenar tanto inteiro quanto decimal. Isso é que é bom do Oracle, é muito simples. É number e acabou. Legal. A precisão de escala é definida aqui, ó, de MN. Tá? Que varia entre 1 a 38 posições. 38 posições de número é coisa pra caramba. Tá? Então, ele suporta até isso daí. Aqui nesse caso, number somente de 10, eu conseguiria colocar 10 casas inteiras. Agora, quando eu coloco assim, ó, number de 10,2, quer dizer que ele suporta o quê? 8 casas inteiras e 2 casas decimais. O vírgula, então, aqui, 2, está me falando que ele vai me suportar decimal. Correto? Beleza aí? O number é isso daí, então. O date. O date, ele permite armazenar data e Oracle dentro do Oracle.
que vai do 1 do 4.712 a.C. a 31 do 12 do 9.999. Beleza, eu preciso que um campo date seja suportado acima de 9.999. O Oracle não tem, pessoal. Aí vocês têm que criar um banco de dados de vocês. Correto? Para que isso, né? Para aplicação comercial, eu achava um absurdo isso daí. Para aplicação comercial, realmente, você não vai usar mais que isso. Não vai. Agora, quando você faz a aplicação, como se fala? Quando se tem, por exemplo, aquela relação de espaço-tempo, certo? Que a quantidade de anos é muito grande, aí realmente você vai começar a utilizar mais casos. São 10 mil anos, 20 mil anos, 50 mil anos, correto? Só que aí você vai fazer o quê, né? Trabalhar com um number aí, fica mais fácil trabalhar desse jeito, tá? O long é um outro tipo de dado, permite armazenar caracteres de até 2 gigas. Então, se você precisa, né, fazer com que algo seja guardado em até 2 gigas, você pode utilizar esse long aqui. Ele hoje está caindo em desuso. Na verdade, hoje se utiliza o log, tá? Então, até 2 GB de dados ele vai suportar. O CLOB permite armazenar caracteres de até 4 GB. É coisa pra caramba, basicamente. Se você tiver necessidade disso, imaginem 4 GB de texto. É coisa pra caramba. Tá? Eu acho que eu nunca escrevi isso na minha vida inteira. Mas enfim, tá aí, o Oracle suporta. Tá? HAL permite armazenar dados do tipo binários bruto e o long HAL binários do tamanho variável de até 2 GB. O HAL, pessoal, é quando eu quero gravar, por exemplo, arquivo do Word, arquivo PDF, arquivo MP3, arquivo binário, tá? Imagem, eu utilizo esse cara aí, tá? O BLOB, dados binários de até 4 GB. BFire armazena arquivos binários de 4 GB. HAL. Você pode colocar o tamanho que você quer que ele armazene? Não. Ele já vai ser aquilo e acabou. Aí ele vai pegar e vai se adequar. No caso aqui, ó, long HAL ele é variável, tá? Então, se o seu arquivo tem 1 GB, ele vai ocupar 1 GB só mesmo. Tá? BFile armazena arquivos binários de arquivos externos ao banco de dados até 4 GB. Bom, esses caras aqui são um pouco menos utilizados. A gente não vai chegar a ver, mas o Oracle suporta. Tá? Row ID permite armazenamento do endereço físico exclusivo de uma linha de uma tabela correspondente. Toda tabela tem um row ID controlado pelo Oracle. Pode-se acessar executando o select row ID. O row ID, pessoal, ele fica escondido na tabela. Cada linha tem um row ID diferente. É como se fosse quase uma chave primária, só que não sendo diretamente da tabela. É o Oracle que vai lá e controla. Tá? Bom, o long, o tipo de dados long não pode ser copiado para outra tabela através de uma subquery. Não tem como fazer isso. A coluna long não pode ser incluída no group by ou no order by. Não tem jeito. É limitada a uma coluna long por tabela. Não pode ser definida com constraints. Utilize CLOB em vez de long. Tá? O CLOB tem as mesmas características do long, e o long, na verdade, é só por questão de compatibilidade. O timestamp, tá? É uma extensão do tipo date, que armazena até o segundo e a fração de segundo. Ou seja, se eu quero fazer com que as minhas aplicações trabalhem com mais precisão de tempo, em vez de utilizar o date, eu começo a utilizar o timestamp. Tá? Pode especificar o fuso horário, ou seja, né, alguns exemplos. Timestamp with locals time zone ou timestamp with time zone. Aqui é time, na verdade. A gente consegue pegar e trabalhar. Onde eu utilizaria aplicações com timestamp with local?
por exemplo, para aeroporto. O aeroporto em si ele tem que transportar pessoas de uma cidade para outra, de um país para o outro. Entre um país e outro existe fuso horário, não tem? Então, o que acontece? O timestamp com o if local time zone, ele guardaria justamente essa informação. Quantas horas a mais ou quantas horas a menos que se tem de um determinado local. Tá? Então, é uma referência. Existe esse cara aqui também, ó, interval year to month. Isso daqui é um tipo, tá, de dado. Interval year to month. Utilizado para armazenar a diferença de dois valores de data e horário, levando-se em conta somente o mês e o ano. Então, aqui, por exemplo, ó, se a gente tem um intervalo 12, 5, year 2, to month, o que ele coloca ali? Grava o intervalo de 12 anos e 5 meses. O intervalo de 12 anos e 5 meses, é isso daqui, ó. Tá? Year to month, ele está transformando os anos para meses, então, nesse caso. Tá? É utilizado? Depende muito da aplicação que você vai fazer. Por quê? Porque você pode fazer o cálculo de meses também. Se você tem uma data inicial e uma data final. Pode ser. Exatamente. A partir da data de fabricação, consumir em 18 meses. Ou consumir até 3 de 2019. Beleza, poderia. Sim, sim. Considera-se só o quê? O mês e o ano aí, nesse caso. Sim, talvez sim. Interval year to month, por exemplo. Interval 3, 2, 1, month 2. Grava o intervalo de 3, 2, 1. 3, 2, 1 o quê? Meses aqui, ó. Tá? E assim sucessivamente. A gente não vai nem ver todos eles. Mas existe, por exemplo, ó, mais específicos. Intervalo 2, 3, 20, 10, 2, 2, 2. Date to seconds. Isso daqui, então, ó, é de um dia para segundo. Ele grava o quê? 2 dias, 3 horas, 20 minutos, 10 segundos e 2 milhares de segundos. Tá? E assim sucessivamente. Quando eu tenho aplicação, nesse caso aí, que realmente precisa, ter algo assim com tempo muito preciso. Tá? Aplicações geralmente comerciais são difíceis de se ter algo tão preciso assim. Geralmente até o segundo é o aceitável. Mais que isso, vão ser programas mais específicos. Tá? Bom, os tipos de dados então. Vamos fazer esse create aqui, ó. Create table test underline dados. Vamos fazer aqui, ó. Create table test underline dados. Esse test underline dados aqui é válido para uma tabela, para nome de tabela? Test underline dados. Sim, né? O underline é um caractere válido? Sim. Ele está começando com número? Ou com caractere especial? Não. Tem até tamanho 30 de caracteres? Tem. Então, ele é válido. Tá? Código, number de 10. Esse number de 10 quer dizer o que mesmo? É um número de até 10 casas inteiras. Nome de varchar de 30. Na verdade, aqui seria legal a gente utilizar o tal do varchar 2 de 30, né? Como o nome é variado, o varchar 2 é o mais recomendado. Olha o CEP aqui, ó. CEP, char de 8. Nascimento é um tipo date. E salário de 10,2. Salário de 10,2, quanto inteiros isso daqui suporta? 8 inteiros e 2 decimais. 10 é o meu total, correto? Beleza. Vamos executar esse create table aqui, ó.
tabela criada com sucesso. Deu aí? Vai criar uma base. Nem sei onde está o meu. Vai dar erro. Aqui, ó. Tava aqui. Meu deu erro porque eu quis criar de novo, tá? É isso daí que tá errado. Legal? Então aqui, pessoal, a gente já está criando uma tabela, tá? Para ser suportada pelo Oracle. E é possível fazer agora já a inserção de dados em cima dessa tabela. Tudo bem? A gente tem chave primária nessa tabela? Não tem. A gente não falou nada quem é a chave primária. Beleza? Oi? Sim. Criamos uma tabela. O Create Table criou. Mas a gente tem uma chave primária nessa tabela? Ainda não. Tá? Então a gente vai, depois do intervalo, definir qual vai ser a chave primária, se tiver a chave estrangeira. Beleza aí, pessoal? Vamos para o intervalo e depois a gente continua a partir daqui, então. Mas tem que ter, né? Vamos intervalinho, a gente já volta.